Eu já tenho falado com vocês a respeito do crescimento, a respeito da necessidade da maturidade de nós evoluirmos, né? A evolução cristã, ela está baseada, firmada na palavra de Deus. Veja que interessante você e eu pensarmos de uma forma bíblica quando nós experimentamos a graça regeneradora de Deus, sua graça amorosa, poderosa, transformadora, libertadora. Nós reconhecemos que somente Ele, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, por meio da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, então é uma ação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, que nos conduz, que nos leva a experimentarmos o poder da sua palavra, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, na revelação do Deus Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que do pecado por causa da incredulidade. Então ele nos converte. Então você pode entender e perceber que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, trabalhando na nossa vida, nos leva à libertação. Não existe libertação somente porque eu creio em Deus. Não existe libertação somente porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus ou porque eu, na minha cabeça, vou falar que Ele, Jesus, é o Salvador, é o Senhor. E não existe libertação só porque eu sou uma pessoa sensitiva, intuitiva, que tem uma sensibilidade muito grande com a área mística, extrasensorial, e isso tudo me faz uma pessoa espiritual. Salvação é a libertação do pecado. Salvação é o propósito, é o objetivo, é a missão de Jesus, o Verbo, a palavra, quando veio a este mundo. Deporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo, o Salvador, declara: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. E não pode existir salvação sem libertação. É incoerente a pessoa dizer: eu sou salva em Cristo Jesus, mas continuo escrava de qualquer coisa, mas basicamente do pecado. Ora, se você e eu, biblicamente falando, somos salvos, nós o somos do pecado. Não existe salvação em Jesus do inferno, por exemplo, como as pessoas querem muitas vezes propagar. Aceite Jesus e você ficará livre do inferno. Não. Aceite Jesus e o tenha como seu Salvador, como seu Senhor, como seu libertador. Confesse a Ele como seu Salvador, como seu Senhor. E experimente a sua graça superabundante, graça regeneradora, transformadora, libertadora, que nos sustenta diante dele em santidade e justiça todos os dias, e assim comprova e aprova a nossa vida transformada, liberta em Cristo Jesus. Isto sim, biblicamente falando, é estar salvo. Salvação, portanto, ela é uma ação da Trindade na sua e na minha vida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Pai com o seu poder que nos liberta, o Deus Filho na representação da palavra, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício vivo, como um sacrifício capaz de pagar a sua, a minha, a nossa e a dívida de toda a humanidade, e o Espírito Santo que entra trabalhando, movendo em nós, sobre nós e através de nós para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então aí a pessoa se torna salva. Por que ela se torna salva? Porque ela estava presa, escravizada, dominada, condenada, sentenciada à morte por causa do pecado, porque
A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, ou seja, a conclusão mais simples do mundo é que todos estão debaixo de condenação, todos estão debaixo da morte. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo vem para nos libertar do pecado e nos salvar. E a palavra de Deus, e é muito interessante você perceber isso, estou dizendo por causa de crescimento, viu, gente? Ele nos libertou, mas nos libertou para que nós possamos crescer sempre. É muito triste você encontrar um cristão, principalmente da comunidade da graça, em Governador Valadares, porque por estes eu me sinto responsável, não é? Então, você encontrar com gente que tem 10 anos que não evolui, não cresce, continua pensando do mesmo jeito, com as mesmas doutrinas, com as mesmas regrinhas, preceitos, leis humanas. É uma tristeza, mas eu tenho certeza que a graça dele vai nos mudar, transformar e fazer-nos evoluir. Em Colossenses 1, no versículo de número 13, diz assim a Bíblia: Ele falando deste Pai amoroso, deste Deus todo-poderoso, que eu disse aqui, quem nos salva, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, tremenda, que poder, né? Que algo gostoso, prazeroso, é um gozo, é uma experiência de plena satisfação, né? Ele, Deus, o nosso Pai, Ele nos libertou do império, do governo, do domínio, do poder das trevas. Coisa maravilhosa. Você que anda na luz, não vive nas trevas. É por isso que aquele que está em Cristo, ele vem para a luz, ainda que suas obras sejam manifestadas e possam naquele momento trazer algum constrangimento ou exposição. O seu pecado é confessado, o seu pecado não fica oculto, ele confessa o seu pecado, e quando ele confessa o seu pecado, ele é perdoado, ele é libertado. E então a Bíblia diz que Deus nos tira do império, do domínio, das garras das trevas e nos transporta. É um transporte, é uma mudança de reino. Íamos e estávamos sendo conduzidos em uma direção, a direção das trevas, de um governo das trevas, de um império, de um reino das trevas, e Deus nos libertou do império das trevas, mudou a nossa vida, mudou a nossa direção, mudou o governo que estava sobre nós, o governo das trevas, e agora diz a Bíblia, nos transportou para o reino, para o império, para o governo do Filho do seu amor. Coisa tremenda, maravilhosa, graciosa. É uma extensão da misericórdia de Deus jamais pensada, imaginada na história de qualquer mente. Não existe mente que fosse capaz de imaginar, de elaborar, de criar, de escrever uma história, um feito, uma ação tão maravilhosa quanto esta. Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos conduziu e nos colocou debaixo de um governo, de um reino do seu Filho amoroso. E aí a Bíblia diz no versículo 14, do capítulo 1 de Colossenses 1, versículo 14, no qual, no Filho do seu amor, então Deus nos libertou e nos colocou agora no reino, no governo do Filho do seu amor, no qual, neste Filho amoroso, neste Filho, fruto do amor de Deus por nós, deixa eu lembrar-lhes do que disse Jesus: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Filho do seu amor, o amor dele por você e por mim. Gente, como Deus amou a Jesus, Ele nos ama.
E Ele nos ama tanto que Ele fez um pacto com Jesus e com o Espírito Santo. E Ele disse, olha, eu preciso libertar os homens, mas para libertá-los das trevas, eu preciso da cooperação de vocês dois, do Filho e do Espírito, porque vocês, Filho e Espírito, terão que agir de forma conjunta. Eu envio o Filho é o sacrifício, é o Cordeiro perfeito, sem manchas, sem rugas, sem pecado, sem defeito. E o Espírito vai convencer os homens deste Filho que salva, que liberta, que perdoa. Nele, no Filho do seu amor, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Deus arquitetou antes da fundação do mundo. Eu sei que isso na minha cabeça limitada, finita, humana, os nossos neurônios não têm a capacidade de processar isso. Eles processam muitas coisas. É uma criação, é uma existência quase que inexplicável. A ciência consegue ver, fazer tomografia, ressonância, medir algumas coisas, mas é uma complexidade. Agora você imagina que o Deus que criou este cérebro, que para os homens estão passando e vão continuar passando até a volta de Cristo, estudando para entender o cérebro humano, Deus, muito além da compreensão, muito além da complexidade do cérebro, Ele, na sua grandeza, na sua soberania, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele em Cristo Jesus. É algo tremendo, esta salvação, este poder, esta manifestação de Deus é algo grandioso. Não dá para nós ficarmos limitados à humanidade, à percepção e ao entendimento intelectual. Mas enfim, Ele, na pessoa do seu Filho Jesus, Ele arquitetou o plano mais tremendo, maravilhoso, poderoso. E Ele disse, eu vou salvar os homens. Para salvá-los, para libertá-los, eu preciso do Filho e do Espírito. Então o Espírito que pairava sobre a face da terra, vem agora convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. O Filho que estava em toda a sua glória, o Filho por meio de quem todas as coisas foram criadas, todas as coisas vieram a existir, Ele agora vem e se torna sangue e carne como homem, para vencer o pecado, para vencer ao diabo, para vencer aos principados, potestades, poderes, autoridades, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existiu e tudo aquilo que viesse a existir. Ele vence, Ele triunfa, Ele domina, Ele se torna o poderoso, o príncipe, Ele se torna o governante de tudo. E então diz a Bíblia, este Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados, este Filho do seu amor que habita dentro de nós, aí você precisa começar a compreender e a entender qual que é a dimensão do que nós estamos falando. Cristianismo sem Cristo é religiosidade, é você viver à base de regrinhas, de aparência, de pressão, de religião, olha, tem que fazer isso, medo de Deus. Isso tudo aí é religiosidade, de uma hipocrisia sem fim, de gente que não conhece a graça de Deus, o amor e a liberdade verdadeira. Este Filho do seu amor, versículo 15 de Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito, ele é o primeiro de toda a criação. Não existia nada, Deus o criou. Ele é o primeiro. Porque nele, no Filho do seu amor, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação, nele, versículo 16 de Colossenses 1, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Aquilo que é visível e aquilo que não é visível, as visíveis e as invisíveis, em Cristo foram criadas. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, o primogênito, o primeiro da criação, é antes de todas as coisas. E nele, tudo, diz a Bíblia, subsiste. Tudo está colocado nele.
tudo permanece nele. Tudo está voltado para ele. Eu não sei o quanto você consegue entender isso. Realmente eu não sei. Mas eu espero que o Espírito Santo nesta manhã possa trazer esta revelação tremenda para você, que tem trazido um pouquinho para mim e tem mudado bastante a minha vida. Estou lembrando que a gente estava juntos esses dias, a Martinha, a Áureo, o Pedro, eu, e aí a gente estava brincando, né, que eu agora estou me tornando uma pessoa cada dia mais compreensiva, uma pessoa compreensiva. Porque, meu irmão, minha irmã, no final, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. É verdade. Raríssimas, muito raras, são as vezes em que nós fazemos aquilo que é contrário à nossa vontade, plano, desejo. Raríssimas. Quando não é assim, você fica uma pessoa doente, que se anula, que não se posiciona. E aí você vive uma vida desta forma, quando você entende que a vida é feita de decisões. Decisões. Você precisa entender isso. Aí você começa a poder crescer. E a decisão melhor que você e eu, biblicamente falando, gente, podemos tomar, é a decisão de entender, buscar e querer viver esta presença gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam, moram dentro de nós, você pode então, neste momento, desfrutar agora do descanso. Que eu já disse, vou repetir, ele nos libertou. Já libertou do pecado, das cadeias do inferno, dos grilhões de Satanás. Enfim, você já leu tudo isso. Já falei muitas vezes. Vamos falar de crescimento. Como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que você vai crescer na sua alma? Como é que você vai crescer na sua vida interior, mental, no sentido de aceitar as pessoas como elas são, permitir que as pessoas errem, que elas cometam erros, ainda que soframos porque amamos, que elas colham o fruto de suas decisões, não é uma verdade? Enfim, quer crescer? Deixa eu te dar uma dica bíblica maravilhosa. Habita dentro de você, mora dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu digo isso porque Jesus falou que ele enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, para estar, para habitar para sempre conosco. Ele disse que se nós obedecêssemos a sua palavra, ele viria com o Pai e faria em nós morada, habitação. Então, dentro disso eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, estão habitando dentro de nós. Conhecer a presença de Deus e experimentar a presença de Deus não é algo que eu consiga somente no quesito fé. Fé em que? Eu creio. Ora, eu creio. Tá bom, decidi crer. Mas o crer, ele precisa ser desenvolvido. Tanto é que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ir de fé em fé, de glória em glória, de santidade em santidade, de pureza em pureza, de justiça em justiça. Então, há um processo de crescimento na nossa vida.
Eu tenho consciência, eu tenho fé, decido crer, me posiciono em crer psiquicamente, na minha mente, no meu espírito, no meu coração, crer. Mas se eu não buscar, se eu não dedicar tempo de convivência e relacionamento com a Trindade, com a presença gloriosa desta Trindade que habita dentro do meu corpo, porque eu agora sou o templo, sou morada do Espírito Santo, eu não vou desfrutar, experimentar, vivenciar da glória, do poder, de tudo aquilo que está na presença do Pai, do Filho e do Espírito que habita em mim. Este, versículo 15 de Colossenses 1, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Cristo, que habita em nós, junto com o Pai e com o Espírito Santo, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Ora, se todas as coisas foram criadas nele, aí a Bíblia faz uma redundância, gente. Isto aqui é autoexplicativo. Isto aqui é forçoso, isso aqui força. Isso aqui está forçando você e a mim, está nos forçando a entender o que é esta presença de Deus em nós, o quanto nós temos para desfrutar, para usufruir desta presença em nós. Olha, eu já disse e vou repetir, tudo que você e eu precisamos está nele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o versículo 17, gente. Ele é antes de todas as coisas. Por isso que nada, meu irmão e minha irmã, nada, mas olha, de novo, repetitivo, às vezes cansativo, mas não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para você. Nada, vou repetir de novo, nada no mundo tem poder para nos atingir, para nos prejudicar, para nos destruir, se nós mesmos, primeiro nós, não dermos lugar. Segundo, caso você não dê lugar e o diabo use pessoas para te prejudicar, ainda assim, foi Deus quem permitiu. Porque se ele não permitir, não existe poder, força, demônio, não existe nada. Nada. Não nasceu ainda, não existiu ainda. Nada que possa atingir, prejudicar, fazer mal a você e a mim, se você não permitir. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você deu lugar. Então, se você permitir, pode acontecer. 2, você não permitiu. Segundo lugar, você não permitiu, sua vida é de oração, de prudência, de justiça, de santidade, de pureza, de retidão, de integridade, enfim. Ok. O diabo veio te perseguir e Deus permitiu que alguma coisa, ainda que ruim, acontecesse com você. Ok. Sabe o que vai acontecer diante desta coisa ruim, deste mal? Este mal, será transformado em bem. Este mal será superado e vencido por você, porque a Bíblia diz que você e eu, estando em Cristo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda porque o contexto de Romanos capítulo 8, que está relacionado com esse versículo, fala de perseguição, de luta, de morte, de nudez, de espada, de fome. É isso que está lá relacionado, o contexto é esse. Então, todas as coisas, ainda que aquelas que nós não
não fizemos nada para que colhêssemos, que recebêssemos. Ok, foi uma injustiça. Ainda assim, todas estas coisas se tornarão em bem para você e para mim, para aqueles que amam a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você, pelo sofrimento, e eu também, seremos aperfeiçoados, porque Cristo foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Então, o sofrimento nos traz aperfeiçoamento, nos traz humildade, nos traz perseverança, esperança, para usar uma palavra bonita, resiliência. Então você se torna uma pessoa melhor depois que você passou por aquela situação. Então tudo isso é crescimento, é como eu disse aqui, né? A gente se torna uma pessoa mais compreensiva com os outros, com a atitude dos outros, com a decisão dos outros. Porque a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente parar de brincar de cristianismo, começar a falar menos, a orar mais, a nos tornarmos mais introspectivos para a presença de Deus e não para nós mesmos, porque tem a introspecção que é fruto da timidez, é fruto da vergonha, é fruto, não é, das marcas, traumas e complexos, mas a introspecção, onde você está cada dia mais voltando-se não para si mesmo, mas para a presença gloriosa de Deus dentro de você. Aí você vai conhecer este poder maravilhoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai ser suprido, porque aí vem a próxima frase do versículo de número 17, que diz que neste Cristo, o primogênito de toda a criação, por quem tudo foi criado, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, nele tudo subsiste, nele tudo está, nele você e eu temos a provisão de todas as coisas que nos são necessárias no nosso espírito, alma, corpo, na nossa mente, na nossa vida afetiva, emocional, conjugal, familiar e todas as outras áreas da nossa vida são por Ele supridas. Então somente nós precisamos da sabedoria, da graça dEle e de uma decisão de buscar esta presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de nós, para que então possamos desfrutar daquilo que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, não importa o que você e eu estejamos vivendo, passando em relação às lutas, tribulações, contrariedades, dificuldades, enfim, todos nós estamos sujeitos a todas estas coisas. Porém, quando você tem o descanso, quando você tem a frutificação do Espírito, todas as suas características, aquilo que é fruto do Espírito, o seu caráter, vão manifestar na sua vida, na nossa vida. E assim nós vamos, sim, cada dia mais crescer, amadurecer e sermos feitos, transformados, moldados, aperfeiçoados, desenvolvidos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Lembre-se, Ele nos libertou, mas nos libertou para que agora você e eu possamos viver para a glória dele.